Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, sábado, é continuidade do Evangelho de ontem, Mateus capítulo 19, versículos do 13 ao 15. No Evangelho de hoje, Jesus traz para nós alguns ensinamentos maravilhosos. E esses ensinamentos ele nos dá corrigindo os seus apóstolos. Por isso, São Paulo vai dizer em inúmeras vezes que os textos que nos foram deixados por escrito é para a nossa orientação, para o nosso crescimento espiritual. E não seria diferente com esta porção do Evangelho. Diz assim o texto: Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orassem por elas. Então veja, as pessoas procuravam Jesus trazendo seus filhos para que Jesus pusesse as mãos sobre aquelas crianças e orasse por elas. Só que nessa ocasião os seus apóstolos, talvez porque queriam preservar Jesus, porque queriam proteger Jesus, porque queria evitar, talvez um aglomerado de pessoas ao derredor do mestre e ali de alguma forma prejudicasse o seu descanso, quem sabe ele estivesse descansando, alguma coisa do gênero. E os discípulos, porém, afastavam essas crianças. E Jesus vai dizer algo interessante. Deixai vir a mim essas criancinhas, e não as impeçais. Porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Então, o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Então Jesus está dizendo, não impeçam essas crianças de vir até mim. Ao contrário, se esforcem, façam de tudo para que vocês se tornem como essas crianças. Porque delas é o reino dos céus. Aqueles que se, vamos dizer assim, conforma, como uma criança, que toma a forma de uma criança, quanto à questão da malícia, da justiça, da misericórdia, do perdão, do amor. Então, se assemelhar às criancinhas, porque Jesus vai dizer que o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Então, ser como uma criança. A criança não tem malícia, a criança não tem maldade, a criança não guarda rancor. Ela até se aborrece, mas não guarda rancor. A criança, ela não deseja o mal para os outros. A criança, ela confia, às vezes até cegamente, em uma pessoa mais adulta. E não somente a pessoas mais adultas, mas ao seu próprio pai, à sua própria mãe. Então, que nós possamos aprender com Jesus, que abençoa as crianças, e nós possamos também abençoar as crianças. Que nós possamos aprender com esta atitude negativa dos apóstolos. Mas como assim, Denis? Fazendo o oposto, o contrário do que eles fizeram. Eles afastavam as crianças de Jesus, que nós possamos levar as nossas crianças para Jesus. E saber que se nós quisermos entrar no reino dos céus, nós precisamos nos convertermos a crianças. Sermos não crianças ao sabor das ondas, não crianças que não têm capacidade de tomar alimento sólido, mas crianças na malícia, como diz nosso Senhor Jesus Cristo. Sermos como crianças, assemelhados ou semelhantes às crianças. Por quê? Porque elas não têm malícia, elas não têm maldade, elas não guardam rancor. Ou seja, são pessoas que estão abertas ao amor, abertas ao perdão, abertas à busca de Deus. Então que nós possamos, com essas crianças, aprender a maneira mais correta e mais adequada de nos aproximarmos de Cristo para ter sua mão sobre nossas cabeças e recebermos oração dele mesmo. Porque
Ele está no reino dos céus e intercede por nós dia e noite. Deus abençoe você.